Queridos, graça e paz, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos expositivos no livro de Apocalipse. Hoje nós teremos a primeira parte da exposição do capítulo de número 6. Nós vamos fazer essa exposição do versículo 1 até o versículo de número 8. Semana que vem tem assembleia. E aí, por ocasião da Assembleia, nós não teremos aula. Na outra semana, que será o dia 17, nós teremos a segunda parte do capítulo 6, que vai do versículo 9 até o versículo de número 17. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de... Pode mudar, por gentileza? Bom, nós vamos começar a nossa aula e eu queria determinar alguns objetivos aqui, apresentar para vocês alguns objetivos. Nós estamos estudando Apocalipse e vocês já entenderam que nós não estamos fazendo aqui um seminário escatológico, cujo objetivo é apresentar todas as linhas escatológicas existentes, falar de maneira cronológica e tal. A gente está preocupado em ensinar primeiro a você o livro de Apocalipse, porque depois que você aprende sobre o livro de Apocalipse, com cuidado, aprendendo com profundidade, fica bem mais fácil para você entender as linhas escatológicas. Mas nós vamos dar algumas pinceladas aqui nessa questão da ordem cronológica, porque a gente, ao explicar cada um desses versículos do capítulo 6, dependendo do que você entende como um amilenista, um pré-milenista, você que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, que durante a tribulação a igreja vai ser arrebatada ou depois da tribulação, né? Você vai entender que você precisa conhecer cronologicamente como é que as coisas vão se desenvolver. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas eu vou apresentar duas linhas de história, mostrando cronologicamente essas correntes pré-milenista. Dentro da pré-milenista, dentro da pré-tribulacionista, a gente vai mostrar onde seria o momento histórico em que as coisas acontecem no capítulo 6, e nós vamos utilizar também a corrente amilenista, porque ela fica mais simples para explicar quem acredita que a igreja vai passar pela tribulação e vai ser arrebatada no meio da tribulação, e para aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Vai ter de sal, de doce, de pimenta, de linguiça, né? Pamonha, a gente tem de todo jeito, né? Então a gente vai explicar aqui de uma forma bem simples. Nós não vamos entrar em detalhes, ok? Não vou explicar toda a linha de tempo, mas vocês vão ter aqui visualmente essa linha do tempo. Os slides eu vou disponibilizar para vocês. Assim que acabar a aula, os slides vão chegar até vocês. E aí vocês vão ter essa linha do tempo, fica fácil para você entender como funciona. Sempre com a linha do tempo é simples, fica mais simples para explicar os acontecimentos escatológicos, tá joia? Como nosso foco aqui não é escatologia, mas é estudar o texto de Apocalipse em suas minúcias, as perguntas também deverão ser feitas acerca do capítulo de número 6. Ah, não, mas é porque o capítulo 17, daqui muitas semanas nós teremos o capítulo 17, você vai poder entender o capítulo 17, detalhe por detalhe, e se for necessário, o professor também vai expor alguma coisa sobre em que momento, cronologicamente falando, a gente vai ter o desenrolar de determinado fato do capítulo 17. Tá joia? Então, para a gente iniciar, nós vamos ter essa explicação aí bem leve da questão cronológica, e vamos fazer a exposição dos versículos de 1 a 8. Pode mudar, por favor? Nós vamos fazer a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Para isso eu gostaria que aqueles que pudessem, que fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, ok? Apocalipse 6, do 1 ao 8, e nos diz assim a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa,
e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando saiu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Podeis tomar os vossos assentos. Pode mudar, por favor. De novo. Nós vamos começar essa exposição bíblica no verso 1. Você tem aí algumas porções de texto que estão em vermelho, e essas são as partes que a gente vai destacar, são partes que a gente precisa entender um pouco. Inclusive, eu vou até entrar em alguns detalhes de por que existem algumas linhas diferentes, e algumas linhas diferentes são em virtude das nossas traduções. Tem tradução, por exemplo, que está acrescentando palavras ou colocando a palavra no lugar errado, então isso faz diferença na hora do entendimento. Isso faz com que a gente se incline para determinada linha escatológica ou não. Talvez muitos de vocês não saibam por que dessas dificuldades, né, de Apocalipse ter tanta gente que interpreta de maneira tão diferente. Por que uns acham que o que está acontecendo aqui no capítulo 5 e capítulo 6 foi depois que a igreja já foi arrebatada, né, aquelas visões que João tem, aquilo que João está enxergando? Por que uns acham que aquilo que João está vendo vai ser antes do arrebatamento, depois do arrebatamento? Por que essas coisas são cronologicamente diferentes? Isso se dá muito por causa da tradução. A tradução desses versículos, e a gente vai trabalhar alguns pontos aqui, faz com que você entenda de uma forma diferente. Vocês lembram que no capítulo 5, a gente leu aqui o versículo 11, e a gente falou sobre os 24 anciãos, que representam o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento, mas aí no final tem uma vírgula, e aí começa a falar dos milhares e milhares, como se se os 24 anciãos fossem os milhares de milhares. Então, quando você vai para a tradução desse texto, primeiro, que ele foi escrito sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem reticência, sem travessão, sem nada disso. O texto era uma coluna escrita todas em letra maiúscula, sem espaço de uma palavra para outra. O texto grego, o manuscrito grego é desse jeito. Foi escrito tudo junto, as palavras tudo colado uma na outra, não tem espaço de uma palavra para outra. Na coluna havia um bocado de letras coladas uma na outra e não tinha pontuação. Agora imagine a dificuldade para o tradutor, para ele pegar isso que está escrito em grego, num grego do período koiné, um período onde a cultura grega foi difundida no mundo, a língua grega era a língua universal, e você tem o texto escrito desse jeito por causa da dificuldade do papiro e do pergaminho, que eram muito caros, as tintas também eram caras, poucas pessoas escreviam, poucas pessoas eram alfabetizadas, muitos pagavam escribas para fazer os seus documentos, para fazer recópias de documentos. Então, imagina a dificuldade de você traduzir isso, né? Quem não teve a oportunidade de ver um manuscrito, quando você entrar no Google, eu quero ver o manuscrito do Novo Testamento, o mais antigo. Então, você vai encontrar lá, por exemplo, papiro de Highlands, que é o mais antigo, ele tem uma porçãozinha pequenininha do Evangelho de João, mas é escrito de um jeito que não dá para a gente, às vezes, nem identificar
as letras com o grego que a gente trabalha nas traduções aqui, nos aplicativos de Bíblia. Então, muito do que a gente entende como linha escatológica depende da tradução que você usou. Se você usa a ARA, a ARC ou a ACF, vai ter diferença na hora de você entender o texto, quando você faz a leitura. E quando você vai para o texto grego, aí você vai ver que algumas traduções estão perfeitamente traduzidas e outras têm alguma diferença. Isso faz mudar a interpretação do texto. Então, lá no capítulo 5, quando a gente falou no versículo 11, né, se você entende que aqueles milhares de milhares se referem aos 24 anciãos, significa que a igreja já está no céu. Mas se esses milhares de milhares fazem referência aos anjos que estão lá, a todos os seres celestiais que estão lá, nesse momento a igreja não está no céu. E isso que traz essas dificuldades de interpretação no livro de Apocalipse. E me admira muito as pessoas dizerem assim, não, mas é só isso aqui, só essa interpretação aqui que está correta, só essa interpretação aqui que vale. Eu estou falando assim, sem entrar nos méritos das pessoas que interpretam de forma maluca, né? Porque tem uns malucos de internet que interpretam de qualquer jeito. Mas é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Mas tem aqueles que se julgam, né? Aqueles que são extremamente sábios, que falam, não tem jeito de outra interpretação. E quando você vai olhar, você consegue entender por que tal denominação utiliza tal interpretação, por que tal denominação utiliza uma interpretação diferente. Mas para vocês entenderem isso na prática, porque eu no blá 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 aqui não vai resolver nada, o verso 1 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Queridos, quando a gente vai para esse texto, esse versículo 1, e João ele está visualizando todas essas coisas, e ele começa a tentar descrever, né, descrever tudo isso. Ele fala sobre um pergaminho, um manuscrito, escrito por dentro e por fora, que está selado com 7 selos. Ele não explica os detalhes de como foi a selagem desse manuscrito, não tem escrito. Então a gente colocou uma figura aqui ilustrativa para mostrar que, inclusive, esse pergaminho aqui nem está escrito por dentro e por fora, né? Não está nem escrito, mas é só para você ter uma ideia de mais ou menos como foi aquilo que João viu. E tinha 7 selos. Esses selos eram feitos, né, aqui na terra, com cera. Normalmente um rei, quando selava sua correspondência, derramava um pingo de cera, alguns pingos de cera na correspondência, selava com o seu anel, então ficava o brasão do anel daquele rei. E aí aquela correspondência estava selada e o rapaz que ia levar a correspondência, a pessoa que ia levar a correspondência, ela levava essa correspondência selada, e você só conseguia desenvolver o que estava escrito ali depois que você retirasse o selo. Você tinha que tirar o selo para as coisas começarem a se desenvolver. Então, quando você tem a perspectiva dos selos, né? Dos selos, o cordeiro está tirando cada selo, arrancando selo por selo. E a partir de cada selo, um dos seres viventes fala, vem. E esse vem abre uma situação que vai acontecer na terra acerca de determinado cavaleiro que vai atuar de tal forma, e à medida que esse selo vai se abrindo, esses selos vão sendo arrancados, eles não dizem diretamente que aquilo que está escrito no pergaminho vai se desenvolver. A ideia de selo é justamente essa: arrancar, abrir a possibilidade para que aquilo que está escrito seja desenvolvido. Então, se você levar ao pé da letra essa realidade do selo e você entender essa cultura do selo lá no 1º século, é por isso que alguns vão dizer que quando os selos são abertos e os cavalos começam a sair, esse período não é exatamente o período da tribulação. É porque as coisas da tribulação estariam ligadas àquilo que está escrito dentro do pergaminho, e não à abertura dos selos.
Então daí você já começa a ter pessoas que vão interpretar esse texto como sendo antes da tribulação. Vão acontecer alguns males, algumas situações, não de ordem cataclísmica, mas algumas coisas assim muito grandes, algumas coisas que vão acontecer, algumas tragédias, mas elas não são diretamente aquilo que está escrito. É como se desse um start. Olha, vai ter um start que vai começar a desenvolver certas situações na esfera terrena, mas não é exatamente o que está escrito no rolo. É por isso que tem gente que vai interpretar que os quatro seres, os quatro cavaleiros, eles vão começar a desenvolver alguns problemas, algumas dificuldades aqui na terra, mas isso antes da tribulação. Em contrapartida, você tem uma parte dos evangélicos que entendem que os selos, eles já são, a abertura dos selos já é um start daquilo que tem que acontecer dentro do processo de tribulação. Por quê? Porque eles entendem que a igreja já foi arrebatada, e o capítulo 5, verso 11, está dizendo que a igreja já está lá com o Senhor, e o que João está vendo é o desenrolar daquilo que vai acontecer depois da igreja ter sido levada por Cristo. Então vocês conseguem perceber a coerência de duas linhas teológicas, que eles não estão forçando a barra, não estão forçando a interpretação, mas eles estão tentando ser coerentes com aquilo que o texto bíblico diz, e às vezes um enfatiza mais o fato dos selos, o que vai jogar o período desses quatro cavaleiros para o princípio das dores, e outro pessoal vai jogar esses cavaleiros para dentro do momento da tribulação, onde a igreja já foi arrebatada. Eles não forçaram o texto, eles não tentaram inventar coisas, eles só tentaram interpretar o texto com fidelidade. E a gente precisa entender que é um texto difícil, e é por isso que vai ter essas diferenças teológicas. Talvez você fale, não, mas você está sendo muito aberto com essas diferenças. Não, que nem eu falei, eu tive a oportunidade de estudar em um seminário pentecostal e tive a oportunidade de estudar em seminário reformado. Aprendi escatologia reformada, aprendi escatologia que os pentecostais e renovados utilizam. E isso me fez entender essas dificuldades. E não compensar, a partir dessas dificuldades, agredir os meus irmãos, mas entenderem que todo mundo tem dificuldade para interpretar Apocalipse, e de repente você pegou um viés que você entende que os selos já fazem parte da história de uma igreja que já foi arrebatada, e os selos são o desenvolvimento já da história mesmo do fim dos tempos, né? Mas você tem uma outra parte que entende que esses selos, eles vão abrir, eles vão ter acontecimentos aqui na esfera terrena, vai ter algum tipo de dificuldade, de tribulação e tal, mas não é exatamente aquilo que haveria de ser desenvolvido dentro do que está escrito, né, no rolo, daquilo que está escrito no rolo, por dentro e por fora. Então, para a gente entender melhor isso, e eu nem sei se eu estou sendo muito claro, né, vocês vão ter essa linha do tempo. Essa linha do tempo aqui é fácil, você pode baixar na internet, mas essa linha do tempo é para você entender e eu começar a explicar esse versículo de uma forma melhor. Quando eu falei lá que o capítulo 6, para os pré-tribulacionistas, né, e também para uma boa parte dos mesotribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, e às vezes para os pós também, porque hoje está muito misturado, você não tem mais uma escatologia, assim, vamos dizer assim, bem pura. O pessoal mistura pré com pós, com amilenismo, faz uma salada de fruta, e eu já não sei nem os nomes que se dá isso. A Tainara sabe que ela gosta de estudar esses trem, mas ela vê as misturas, né? É muita mistura. Então não é uma coisa pura. Quando você fala assim, não, o dispensacionalismo clássico, o pessoal nem sabe o que é dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo clássico se parece em muitos pontos com a doutrina reformada, difere apenas em alguns pontos e tal. Então, porque os dispensacionalistas clássicos, a maioria deles foi formada em universidade reformada. Então eles têm uma mistura ainda com a teologia reformada. Então, como você não tem uma linha assim muito, uma doutrina bem pura mesmo, a gente está tentando aqui apresentar aqui nesse quadro a linha do tempo. Então, quem não visa muito os selos como apenas a abertura de alguns acontecimentos, mas não
a tribulação em si, não gosta desse modelo e não gosta desse quadro. Mas quem acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, são pessoas que gostam desse modelo aqui de história. E eu quero que vocês entendam que aqui a gente tem a história, nesse ponto azul é o Antigo Testamento. A gente sabe que a partir da cruz, né, a gente vai ter aí o Novo Testamento chegando. Você tem o evento da cruz, que é o evento da morte de Jesus. Depois você tem a ressurreição e a ascensão de Jesus, o período do Pentecostes, e aqui você tem o período da igreja. Esse período pequeno aqui representa desde do momento em que o Pentecostes desce, lá em Atos do capítulo 2, até os dias de hoje e até o dia do arrebatamento. O que o pré-tribulacionista acredita é que a igreja vai circular aqui nessa história da humanidade. Vamos dizer que Jesus voltasse em 2026, tá? Isso é uma hipótese, ok? Para não dizer aqui que eu estou datando quando Jesus vai voltar. Imagine que Jesus fosse voltar em 2026. Então essa era da igreja é a era que começa com o derramamento de Pentecostes, que seria a inauguração da igreja na terra, tá? Essa é a ideia do dispensacionalista. E ela vai seguindo até, vamos dizer que 2026 Jesus voltasse. Então, nesse ponto, o que ia acontecer? Jesus ia se manifestar nos ares, a igreja subiria, ele se encontraria com a igreja, mas ele não retornaria para a terra. Ele vai ficar no céu, junto com a igreja, num período de 7 anos, onde seriam as bodas do Cordeiro. Nesses 7 anos, lá no céu, para nós que formos, né, os pré-tribulacionistas, e eu não vou perguntar aqui quem é, quem não é, eu não quero causar discórdia entre irmãos, os pré-tribulacionistas vão ficar 7 anos lá na bênção. Uma parte dos pré-tribulacionistas, daqueles que são arrebatados, que creem que vão ser arrebatados antes da tribulação, o que acontece? Uma parte crê que os 7 anos aqui serão todos uma bagunça, uma desordem. Aí por isso que eu estou falando que não tem um sistema assim puro, porque tem gente que pensa que vai ser uma bagunça durante os 7 anos, que não vai ter paz, vai ser tribulação o tempo todo. Tem gente que diz que vai ter 3 anos e meio de tribulação, e esses são mais bíblicos, porque aí eles encaixam Daniel e outros textos para explicar isso. Vão ter 3 anos e meio de bênção, né? O anticristo vai ser o bonzinho, gente boa, o cara tranquilo, o cara que vai trazer paz, resolve o problema da fome, vai resolver os problemas. Vai ser o Messias dos que ficarem. E depois de 3 anos e meio vai ser, né? Pedreira. Então, a ideia de quem não visa muito o selo como a abertura de alguns acontecimentos, né? Mas não enxerga os selos assim, mas enxerga o selo, o momento já da tribulação, significa que o capítulo 5 e capítulo 6 de Apocalipse estão aqui, ó. A igreja já foi arrebatada, a igreja já está adorando ao Senhor, desfrutando dos seus 7 anos lá no céu, na presença de Deus, no que seria uma festa de bodas, né? Idealizada a partir da ideia das bodas que os judeus fazem no casamento, porque são vários dias de festa, então seria isso, esses 7 anos representariam 7 dias de bodas. A igreja está no céu, mas aqui embaixo vai começar um período de tribulação. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que o selo sendo aberto, o cavaleiro branco vindo, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro e o cavaleiro pálido, e depois eu vou explicar por que é pálido, eles vão ser soltos para liberar acontecimentos dentro desse período de tribulação. Isso é o que a maioria dos evangélicos no Brasil creem, porque nós temos uma maioria pentecostal. Então, é isso que a gente está pensando que está acontecendo no capítulo 5, quando a gente é pré-tribulacionista. Os selos estão desenvolvendo aqui durante o período da grande tribulação, ok? Quem não crê dessa forma, muda aí por gentileza. Quem não crê desse jeito, que é o amilenista, ou então
existe uma parte do pessoal que crê que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação ou depois, que pensa mais ou menos como os amilenistas. Inclusive tem uns que pensam que não vai ter milênio literal, outros pensam que vai, de tão misturada que está a coisa hoje. Não é mais grupos definidos. São grupos que já estão muito misturados, né? Mas quem mantém ainda uma doutrina milenista, que aí é o pessoal que não crê no milênio literal. Por que ele não crê no milênio literal? Porque quando você vai interpretar Apocalipse, quando se fala de 1000 anos, você pode entender isso de uma forma mais literal, 1000 anos literais, né? E tal, 365 mil dias. Ou você pode entender como um período completo de tempo, assim como é o uso do número 7, do número 10, do número 12 dentro do livro de Apocalipse. Então isso vai depender de como você utiliza a sua hermenêutica no livro de Apocalipse. Então, quem não acredita, quem acredita que os selos fazem parte do período da... Como é que é o nome? Me ajuda aí, irmãos, que eu já esqueci, a cabeça aqui está boa. Da princípio das dores, normalmente eles não acreditam que vai ter um milênio literal. O milênio é um espaço completo de tempo. Essa é a ideia de interpretação. Então, nós teríamos aqui a morte e ressurreição de Cristo. A partir da morte de Cristo, né? E eles entendem que eles entendem que a partir do nascimento de Cristo você já tem o cumprimento do escatom, do tempo escatológico, do tempo das bênçãos vindouras, de um novo tempo de mudança e transformação que começa a partir da pregação da palavra, a partir do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então, esse período do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, até o dia em que Jesus vai arrebatar a igreja, na ideia deles é um milênio. Então, quando você fala de amilenista, você não está falando de uma pessoa que não crê no milênio, mas ela crê no milênio que não seja literal. Ela crê no milênio que seja um espaço completo de tempo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Para eles, não vai acontecer um arrebatamento onde nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor, vamos ficar 7 anos, depois a gente volta e reina 1000 anos com Cristo. Na ideia deles, é aquilo que Paulo vai explicar no capítulo 15, se não me falha a memória, de 1, eu não lembro se é Coríntios ou se é Tessalonicenses, que vai falar sobre 1 Coríntios 15, né? Que vai falar sobre arrebatamento. Então, eles entendem que quando fala que haverá um encontro nos ares, eles usam a palavra encontro, e no grego é a palavra apantensin. Apantensin é a ideia de 2 comitivas. Vem uma comitiva chegando numa cidade, e a comitiva que está na cidade vem se encontrar com o pessoal, eles se encontram, se cumprimentam, se saúdam, reverenciam um ao outro e depois voltam para a cidade onde eles devem ficar. Então, a partir disso, eles entendem que vai acontecer um apantense. O apantense é o encontro da igreja nos ares com o Senhor, só que aí o que acontece? Depois desse encontro, ao invés de continuar no céu, já vem o juízo na terra. E aí Jesus vem para destruir todos os ímpios e tal, e aí a cena, logo depois de toda essa destruição, é o julgamento do trono branco, direto. Trono branco e o julgamento de nós cristãos. E aí os ímpios já são lançados no lago de fogo e enxofre, e a gente já começa novos céus e nova terra. A ideia do amilenista é justamente essa. É uma coisa mais simples, resolve tudo na hora, resolve tudo num dia só, e a gente vai passar eternamente a nossa vida com o Senhor. Então, quem pensa desse jeito, enxerga os cavaleiros, os 4 cavaleiros, como o selo sendo liberado, e aí, a partir dessa liberação, quando o ser vivente diz vem, eles vêm, e a partir daí, na terra vai começar um período de princípio das dores. Então, eles alocam a ideia essa ideia desses 4 cavaleiros ser o início do princípio das dores, num período que seria antes da grande tribulação. Então a igreja passaria por esse princípio das dores, passaria pela grande tribulação, e só depois dessa grande tribulação, que não tem um período para eles definido, o 7 é a ideia de um período completo, né? E aí Jesus viria para arrebatar a igreja e já resolver tudo de uma vez. Encontrou com ele no céu, já vem aqui,
destrói quem tiver que ser destruído, né? E o povo salvo vai viver, vai ter o julgamento dos ímpios e depois nós estaremos a eternidade com o Senhor. Das duas linhas, sabe o que eu mais gosto? É que nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Pensou que eu ia falar alguma coisa, né? E não adianta perguntar não, irmãos. Pensou que eu ia falar, né? Sabe o que eu gosto das duas linhas? É que a gente vai estar no céu com Jesus. Mais do que duas linhas, essa é a fé que está dentro do nosso coração. De que nós estaremos um dia com o Senhor para adorá-lo por todo sempre. E agora sem limitações, sem adoração, e no céu, né? Será sem adoração imperfeita, sem estar preocupado com a panela que ficou em casa acesa, sem estar preocupado com o filho que dá trabalho, será uma adoração perfeita, um louvor perfeito ao nosso Deus que merece que nós façamos para Ele tudo perfeito. E nós só vamos fazer tudo para Ele perfeito porque Ele é perfeito e vai nos tirar desse estado de imperfeição que nós vivemos. Deus é muito bom, né? Então, volta lá para mim, por gentileza, para a figura dos selos. Rapaz, só deu o versículo 1 até agora, hein? Estou enrolado. Então, o que acontece? Esse primeiro selo, ele vai liberar um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Independente de você acreditar que os acontecimentos serão antes da tribulação, independente de você acreditar que os acontecimentos serão depois da tribulação, o que eu quero nesse momento é que você entenda que no céu há uma liberação para esse primeiro cavaleiro vir. Uma parte das pessoas acredita que esse cavaleiro é Jesus, tá? Então, de todas as linhas interpretativas, tem gente que acredita que o primeiro cavaleiro é Jesus. Por quê? Por que eles acreditam? Porque o cavaleiro vem em um cavalo branco e ele vem montado num cavalo branco e ele vem com um arco. Só que quando você compara essa porção de texto com Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, você vai perceber que eles têm poucas características em comum. Esse cavaleiro, ao ser liberado, ele não é igual ao cavaleiro que vem no Apocalipse capítulo 19, porque o cavaleiro do capítulo 19, o texto bíblico vai dizer: vi os céus abertos e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Dá para identificar esse cavaleiro de Apocalipse 19? Quem é? A pergunta é: a descrição do cavaleiro desse primeiro momento é Jesus? A descrição bate com Jesus? Bate? Não. Mas você tem um bocado de gente que acha que é. Né? E a minha função é só explicar para vocês os que acham que sim, os que acham que não, o que eles acham. Então tem gente que acha que sim. Entretanto, seria meio constrangedor um anjo dizer para Jesus: vem. Um anjo liberar Jesus para descer do céu. Imagina. Não, estou te liberando, Senhor. O Senhor pode descer do céu agora, vem. Seria muito estranho, concorda comigo? Então, quando você trabalha com essa perspectiva de que esse anjo aqui, esse cavalo branco aqui é Jesus, você está dizendo que um anjo, que um ser vivente lá tem autoridade sobre ele para liberar a história, para ele dar seguimento à história. E é o contrário. Aquele que tem o pergaminho, pegou o pergaminho das mãos do Pai, o pergaminho que está escrito por dentro e por fora, e que tem autoridade para abrir os selos, não pode ser mandado por ninguém. Ele é rei eterno, ele é todo-poderoso, ninguém manda nele, ninguém, absolutamente ninguém. Então, são nesses detalhes que você tem que se apegar para perceber que talvez essa comparação com o cavaleiro do capítulo 19, que aí sim é Jesus vindo e tal, essa interpretação seria errada.
E aí você tem uma parte, essa parte que vai interpretar que é Jesus, já é mais difícil da gente discernir que esse cavaleiro não é Jesus, mas esse cavaleiro, ele vem, a ideia do pensamento dispensacionalista, do pré-tribulacionismo, aqueles que vão ser arrebatados antes da tribulação, a ideia de que esse homem é alguém que vai tentar se parecer com Jesus, que vai tentar imitar a Jesus, seria uma cópia falsificada. Esse cavaleiro é alguém que anda num cavalo branco, está de branco, parece ser rei, parece ter autoridade, mas na verdade ele não é o Senhor. Então, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, a ideia de que esse alguém desce, depois do arrebatamento da igreja, é liberado à história, para que alguém apareça na história da humanidade, como se fosse uma espécie de Jesus, e quisesse dominar com poder, quisesse dominar toda a humanidade, tivesse uma autoridade tal, que ele ia se parecer com o Messias. E aí, nesse momento da tribulação é que vai começar, né? Imagina o caos do mundo depois da igreja sumir. A igreja some. Imagina para você explicar para o mundo inteiro que milhões de pessoas desapareceram. Como é que vai explicar isso? Alguém tem que tentar organizar a bagunça, concorda comigo? Porque vai ser uma bagunça, vai ou não vai? Alguém tem que tentar organizar essa bagunça, alguém tem que colocar as pessoas, dar uma explicação lógica e racional para que as pessoas entendam que a coisa vai, que o mundo continua normal. Não, eles sumiram porque os extraterrestres levaram. Eu acho que eles devem estar escondidos lá naquela base por trás da Lua, né? Vão ter que explicar alguma coisa. O mundo vai ter que se reorganizar, o mundo vai ter que ser ajustado. Lembra da bagunça que deu a Covid? Imagina a bagunça de sumir milhões e milhões de pessoas em todo o mundo sem uma explicação. Então, essa pessoa, né, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, é nesse momento que essa pessoa entra na história, quando o selo é aberto, e ele vai tentar dominar o mundo, vai tentar botar ordem nas coisas, ele vai parecer ter muita autoridade, ele vai parecer ser o próprio Deus, né? É uma figura que a gente vê muito lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 4, que nos diz assim: então vi uma de suas cabeças golpeada, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Isso são as bestas dizendo que a besta é quase Deus, né? É o povo dizendo que a besta é um Deus. E a ideia desse cavaleiro branco ser alguém parecido com Cristo, quando você alinha com esse versículo 3 e 4 de Apocalipse 13, dá a ideia de que essa pessoa vai sofrer até mesmo uma ferida mortal, como se ressuscitasse. Essa é a ideia. É a ideia de que essa pessoa vai parecer um Deus, que tem autoridade para entregar a vida e para reavê-la. E essas pessoas confundiriam esse cavaleiro branco com o próprio Jesus e adorariam a besta durante esse período de tribulação. Porque pensa, sumiu muita gente, está uma bagunça o mundo, um caos, muita fome, uma série de coisas acontecendo, eventos cataclísmicos, e essa pessoa, por causa dessa ferida de morte, acredita-se que essa ferida de morte vai ser feita nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, onde as coisas vão parecer estar muito boas, muito organizadas, e aí seria o momento em que as pessoas olham para esse homem e falam: nossa, é Deus, aqui é Deus. Vamos servi-lo, vamos adorá-lo, e aí vão descobrir nos 3 anos e meio depois que ele vai exigir essa adoração, vai exigir essa adoração do próprio povo de Israel, e o próprio povo de Israel vai adorá-lo, e isso vai virar uma bagunça aqui na terra, vão ter problemas grandes por causa disso, e nisso Deus vai começar a derramar, na segunda metade da tribulação, os seus juízos, que são aqueles eventos cataclísmicos que a gente encontra lá para frente no livro de Apocalipse, tá? A partir do capítulo 8, depois que o último selo é aberto, e aí começam as trombetas e as taças, seria o momento onde o negócio vai pegar para todo mundo. Então, esse cavaleiro ele vem com um arco, né? Existem algumas interpretações assim meio fora de esquadro, como se isso se referisse a uma outra nação, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma coisa tão
sem noção que não dá nem para a gente trabalhar. Mas ele vem com essa autoridade, a autoridade de um guerreiro, a autoridade de alguém que se parece com Cristo, mas não é o próprio Cristo. Uma terceira interpretação desse cavaleiro é a ideia que o amilenista tem de que esse cavaleiro, como é um período de que o selo é aberto, e para eles não tem muito esse negócio de contagem de anos, cronologia e tal, esse selo, quando sai, quando o cordeiro abre o selo, a ideia do amilenista é que esse selo representa o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. E aí, por que eles utilizam essa perspectiva? Porque nós temos o Salmo 45, versículo 3 ao 5, que fala justamente sobre isso, sobre Deus sendo aquele que entrega a palavra e aquele que possui um arco. Então, eles utilizam essa semelhança com esse versículo para dizer, isso aqui pode ser o Evangelho. Eles também, não é todo mundo que dá certeza disso, dos estudiosos reformados, mas eles falam que pode ser o Evangelho. É o Evangelho, e aí eu quero que você entenda, lembra que eu falei para você da tradução que atrapalha a gente a interpretar o texto. Aqui no português, e eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, está escrito vencendo e para vencer. É por isso que as pessoas acham que alguém que parece com Cristo sai vencendo para vencer, mas não vence. Só que quando você vai para o texto grego não diz vencendo para vencer. O texto grego diz justamente outra coisa. A primeira palavra realmente é a ideia de vencendo, né? O texto vai dizer exenten, nikon kai hina nikese. Então exenten significa saiu, nikon é vencendo, é um particípio, a ideia daquela coisa fazendo, andando, caminhando, que seria o nosso gerúndio. Então é vencendo, mas a última palavra, né, ele fala cair significa ina. Aqui a palavra, na verdade, é rina, a pronúncia. Rina significa para, que, é uma espécie de, que seria para nós preposição, mas no grego é uma conjunção. Então, a palavra, seria a tradução literal, saiu, vencendo e para nikese. Nikese significa já venceu. Não significa vencendo para vencer. Significa literalmente já venceu. Por quê? Porque o tempo aqui é o subjuntivo auristo ativo. Então é a ideia de que a ação ela já foi consumada, já foi afirmada em toda a sua totalidade. Então, na tradução desse versículo, a melhor tradução não é a Ara. Se eu não me engano, eu não lembro agora se tem alguma tradução que traz essa realidade do que seria o grego, mas a ideia aqui é vencendo e para, né, venceu. Aqui a ideia de que já venceu. Então, por isso, eles acham que é o Evangelho que vem sendo pregado, que vem vencendo e que vai vencer de uma vez por todas. Por quê? Porque ele está sendo pregado, alcançando o coração dos homens, alcançando a salvação para aqueles que entregam seus corações a Cristo. Então, esse versículo 2 é um texto assim, bem complexo para poder interpretar, pode mudar, mas o primeiro cavaleiro é a ideia de que alguém que vai parecer com a autoridade de Cristo. Não é o próprio Cristo. Tem pessoal que acredita que é o anticristo, e tem gente que acredita que é o Evangelho. Próximo verso, por favor. Versículo 3 e 4. Aí o texto diz, quando abriu o segundo selo, o cordeiro abre o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Lembrando que algumas traduções de Bíblia, Corrigida Fiel, e se não me falha a memória, a Revista Corrigida, traz o texto dizendo vem e vê. Só que não é isso que está escrito em grego. Está escrito somente vem. Não existe esse vem e veja. Vem e vê. Não tem isso no texto grego. É só a palavra vem. E aí ele vai dizer, vem, e saiu outro cavalo, agora um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra,
para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, quando o segundo selo é aberto, independente de você crer que isso vai ser dentro da tribulação ou vai ser no período do princípio das dores, independente disso, o que acontece? O selo abre e vem um outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Esse cavalo vermelho com esse cavaleiro representa alguém a quem foi dado tirar a paz da terra. A ideia aqui é de alguém que tem uma influência tal que ele vai fazer, que ele vai colocar gente contra gente, nação contra nação. É a ideia de que vai vir um momento de alguém que vai entrar na história para poder atrapalhar. Também existe a perspectiva de que não é alguém, mas que é o fato de que as nações vão entrar em guerra, as nações vão batalhar umas com as outras. E isso é o que a gente já está vendo. Parece que, independente da grande tribulação, do princípio das dores, independente do que está acontecendo, né, do que vai acontecer no final dos tempos, nós temos aproximadamente no mundo 120 conflitos armados, irmãos. Nós temos aproximadamente, varia de 35, né, dependendo da pesquisa, 38 países que estão em conflito, um contra o outro. Nós temos etnias se matando. Nós temos tribos se matando. Nós temos a guerra Israel, Irã e Estados Unidos. Nós temos uma guerra civil intensa no Sudão. Nós temos guerra civil em Mianmar. Nós temos guerra na Nigéria, no Afeganistão e Paquistão. Nós temos alguns pontos de guerrilha que acabam se tornando guerra no Equador, na Colômbia, né? Nós temos assim uma tendência muito grande de guerras durante o período que nós estamos vivendo. Agora imagine como vai ser o princípio das dores. Tem gente que acredita que nós já estamos no princípio das dores. Tem gente que não acredita. Se não estivermos no princípio das dores, imagina como vai ser o princípio das dores. Se tiver guerra, né? Aliás, as guerras que vão acontecer durante a grande tribulação, imagina como vai ser. A ideia é fazer com que os homens percam a paz. A ideia é fazer com que os homens se sintam atribulados e queiram guerrear. A gente está vendo isso acontecer com o coração do ser humano, não só em nível de país contra país, mas uma fechada no trânsito é o suficiente para alguém dar 3 tiros no outro. Nós estamos vivendo em guerra, nós cristãos uns com os outros, porque não aceitamos que um é amilenista, o outro é pré-tribulacionista, o outro é pós, o outro é meso. Nós, de perspectiva renovada, não aceitamos os nossos irmãos batistas tradicionais e reformados. Guerreamos contra eles. Nós, dentro dos nossos lares, guerreamos com a nossa própria família. Parece que esse espírito de liberar guerra e tirar a paz dos homens, não esse exatamente do cavaleiro aqui, já faz parte da nossa convivência. Nós nos matamos por qualquer coisa, nós brigamos por qualquer coisa, nós nos desentendemos por qualquer coisa. Mas essa vai ser uma característica também, seja no princípio das dores, ou seja, na grande tribulação, será uma característica. E aí, o que acontece? Ele vai tirar a paz na terra para que os homens se matassem uns aos outros. Percebe que a ideia aqui é como se estivesse instigando a pessoa a brigar? Lembra daquele negócio? Quem for homem, cospe aqui. Aí tinha um menino aqui de um lado, o outro do outro, eles iam brigar. Quem for homem, cospe aqui. Aí um cospe, né? Quando você dá sorte de tirar a mão, a briga é entre os dois. Quando você não consegue tirar a mão, a briga é entre você e o que cuspiu. Mas é esse tipo de coisa que o texto parece mostrar para nós, que alguém vai ser, ou que entidades, ou que alguma coisa vai ser usada para tirar a paz e fazer com que os homens se matem uns aos outros. E é interessante porque aqui a ideia da palavra morte no grego não é simplesmente acontecer uma coisa e a pessoa ela simplesmente há uma discussão e ela morre. Não, a ideia é matar
matar de um jeito cruel, a ideia é matar com requinte de crueldade, a ideia é matar como que nem quem faz para oferecer um sacrifício, é pegar a pessoa viva e abrir. Essa é a ideia de extrema violência. E é isso que está previsto para os períodos aí de grande tribulação e de princípio das dores. Pode mudar, por favor. Então, por que ele tem uma grande espada? Porque isso é a representação, grande espada é a representação de alguém que vem trazer guerra, vem trazer problema, conflito. Pode mudar, por favor. Versículos 5 e 6. Então, abre-se o terceiro selo, o cordeiro abre o terceiro selo, e João ouve o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então ele vê, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando esse terceiro cavaleiro é liberado, e o ser vivente diz: vem. Deixa eu só mudar aqui. Surge então um cavalo preto, e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Ele tem uma balança. E a ideia dessa balança é a balança mesmo, utilizada nas feiras, à época do primeiro século. É para medir, é para pesar. E o texto está dizendo que ele vem com essa balança na mão, e aí ouve-se uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, se eu quiser comprar uma medida de trigo, que é cerca de 700 ou 800 gramas de trigo, eu tenho que dar 1 dia de salário por 700 gramas de trigo. 700 gramas de trigo é chamado uma medida porque é a quantidade de alimento que uma pessoa normal, não os crentes, né? Uma pessoa normal, o crente come 2,5 kg de trigo, né? Se deixar. Uma pessoa normal, veja que esse texto não fala de crente, né? Porque aqui Então, acho que é por isso que a gente não vai passar na tribulação, porque é só uma medida, né? Se fosse 5 medidas, ia ter crente aí. Ia ter crente ainda na terra nesse momento. Mas, tirando a brincadeira, uma medida são 700 gramas de trigo, 800 gramas de trigo. É aquilo que equivale a 1 litro. Lembra quando você ia na feira comprar para o seu pai 1 litro de arroz, 1 litro de feijão? Teve gente que pegou isso aqui. A pessoa ia lá, pegava 1 litro, né, enchia 1 litro de feijão ou de farinha, e aí colocava dentro de um saco de papel, enrolava o saco de papel, pegava um papel cor-de-rosa, enrolava o papel cor-de-rosa nesse saco de papel, passava o barbante e entregava. Luiz Alain já tinha 25 anos nessa época. Não era Luiz Alain? Em 75, 76, tinha 25 anos, né? E aí, essa quantidade de comida, o texto está dizendo que você vai ter que pagar por isso 1 dia de salário, ou seja, o alimento vai estar numa fase onde ele vai ser muito caro. Muito caro. E fala também 3 medidas de cevada por 1 denário. Por quê? Porque a cevada era o trigo do pobre no primeiro século. Os ricos comiam pães feitos com trigo. Os pobres comiam pães feitos com cevada. Então a cevada, que era bem mais barata, nesse período da história, ou na tribulação, ou no período do princípio das dores, vai ser muito caro. Vai custar muito para uma pessoa. Então, esses valores aqui, que está aparecendo quando o cavaleiro do cavalo preto é liberado, são valores de 12 a 15 vezes o preço normal que era usado na época do primeiro século. Então, encareceu 15 vezes. É como se quanto é que está o saco de arroz hoje? 20 conto? 20 conto. Imagina multiplicar por 15. R$300 num saco de arroz. É tipo isso aqui que o texto está dizendo. Que as coisas vão ficar muito caras, né? Como diz o povo do interior, a caristia vai ficar grande.
Então, nesse período, haverá privação de comida. A pessoa vai ter que trabalhar um dia de serviço para poder conseguir comer uma porção. Ele vai ter que dividir uma porção para um homem com todos da sua família. Se ele tiver uma família de 8 pessoas, ele vai ter que dividir essa porção em 8. Vai ficar 100 gramas para cada um. Imagina você sobreviver um dia com 100 gramas de comida. Essa é a ideia do texto. Então, o texto ainda diz, no final, no versículo 6, e não danifiques o vinho e o azeite. Alguns interpretam essa porção bíblica como se os ricos tivessem direito a comprar essas coisas, como se a falta de pão fosse só para o pobre, mas o rico ainda conseguiria utilizar isso. Eu não consigo enxergar no texto qualquer perspectiva de que se esteja falando de rico. Está falando para que não seja afetado a produção de vinho e a produção de azeite. Precisamos lembrar que o azeite ele tinha fases de extração. A primeira prensa era o melhor azeite e tal. Então era o azeite bom, era o azeite para o rico. O pobre pregava lá a segunda, terceira, quarta, que quantas prensas fossem, o restante do azeite ficava com os mais pobres. O suco de uva ou vinho, a mesma coisa. Existiam vinhos que eram feitos para as pessoas ricas e o pobre, aquela pessoa pobre lá em Israel, você sabe que não é como hoje, né, que dá uvas o ano todo, tem um período onde as uvas crescem. Um israelita pobre, ele ia pegar aquele suco de uva, ia colocar dentro de um odre, que é o couro da perna do carneiro ou do bode, colocar dentro o suco de uva, tampar esse suco de uva, passar uma corda nele, jogar dentro do poço e deixar lá geladinho dentro da água do poço para não fermentar. Isso era utilizado no primeiro século em Israel. Uma outra parte ia pegar esse vinho, esse suco de uva e cozinhar. Cozinha ele e faz um caramelo do suco de uva. E esse caramelo era utilizado durante o ano, era derretido para poder tomar o suco de uva. Então, muitas vezes a palavra vinho pode significar o suco de uva natural e também derreter esse caramelo para fazer o suco, para eles poderem tomar nos períodos onde não tinha a safra de vinho, de uva, né, para poder preparar o vinho. Onde é que eu vou encontrar isso? A Vida Diária nos Tempos de Jesus é um livro excelente que fala sobre a cultura judaica, você vai encontrar, e no Novo Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, se não me falha a memória, você vai encontrar essas referências de como era produzida o vinho, como que eles observavam o vinho e a forma que eles usavam o suco de uva e o conservavam. Então, o que está dizendo o texto aqui é que a produção de azeite, a produção de vinho não vai ser danificada, mas o principal alimento, a base da alimentação que é o trigo e a cevada, seria destruído. Para a gente finalizar, o quarto cavaleiro, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo. Bom, primeiro, vamos trabalhar aqui o negócio do cavalo amarelo. Você vai olhar na internet, tem gente que bota lá um cavalo verde no lugar do cavalo amarelo, um cavalo cinza no lugar do cavalo amarelo, e tem gente que usa o cavalo amarelo. Por quê? Porque a palavra grega utilizada é chloros. Chloros é da onde vem a palavra clorofila, é a ideia de alguma coisa verde, esverdeada. É a ideia de, sabe quando uma pessoa morre com perda muito grande de sangue, normalmente ela fica azulada, esverdeada, pálida. Alguém que está com muita fome também e doente pode ter essa aparência esverdeada. Então, na verdade, o texto está falando que é alguém que tem a aparência de que tem fome, de que está doente, de que está morto. Essa cor meio acinzentada, meio esverdeada. Então, lógico que por muitas vezes essa palavra chlorosa é usada como se fosse o amarelo, como se fosse uma cor meio acinzentada, meio pálida, mas a ideia aqui é de alguém que está meio esverdeado. Ok? E aí o texto vai dizer, um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. É interessante porque a ordem natural das coisas, se você tem um governante que tenta organizar tudo do jeito dele, a maneira dele,
cavalo branco. Se você tem guerra entre as nações, se você tem o preço dos alimentos subindo, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar pálidas, vão ficar com fome, vão ficar doentes. É uma consequência natural dessas coisas que vão acontecendo. Então seria um período de morte. E é interessante porque a ideia aqui, e aí por isso que a perspectiva pré-tribulacionista é bem interessante, porque nesse momento a igreja já não está aqui mais, né? Já foi arrebatada. Então, nesse período de tribulação, por que está falando aqui a morte e o inferno? Porque seriam ímpios sofrendo o juízo, a primeira fase do juízo deles, não o da eternidade, mas aqui na terra, morrendo, passando por essas dificuldades. Então, eles morrem, e aí o que acontece? Por isso que vem a morte e o inferno, porque eles seriam condenados ao inferno. Morreriam eternamente, a morte eterna, e seriam condenados ao inferno. Essa é a perspectiva que tanto reformados como pentecostais utilizam para interpretar esses versículos. E aí, dentro dessa perspectiva dessas mortes, né, foi dada autoridade, nesse momento, para que sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então seria assim uma destruição de milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas, nesse período, através de fome, através de guerras, através desse autoritarismo dessa pessoa que vai parecer ser um Deus, mas na realidade não é, inclusive com o fato de feras chegarem a comer essas pessoas. Então, se você tem uma pessoa que está muito debilitada, ela está numa floresta à noite e a onça com fome, não precisa falar o que dá, precisa? Né? A onça, né, vai, obrigado pelo alimento, Senhor. Né? Ela vai matar as pessoas. Então, independente da perspectiva que você acredita, se você é milenista, pré-milenista, pós, é muito importante que você tenha consciência de que você tem que não tentar elocubrar sobre aquilo que a Bíblia está dizendo. É importante que você mantenha a perspectiva de ler bons livros. Para essa aula, eu li livros tanto de perspectiva reformada como de perspectiva pentecostal. Livros que eu já recomendei aqui, tem outros, mas assim, o que eu peço é que vocês não fiquem aficionados com essas coisas para ler qualquer livro, para assistir qualquer programa, para ver qualquer vídeo, ok? Nós continuaremos na próxima aula. A bibliografia é essa daqui, ó. Aqui estão os livros que eu utilizei. Esses 4 aqui são de comentários, tá? De Apocalipse, que são livros que eu recomendo que você tenha. Se você puder, compre os 4. Quanto mais livro de Apocalipse você tiver, melhor é. Livros bons, ok? E eu quero saber se tem alguém que tem alguma pergunta. Não, né? Tá, então semana que vem a gente